Olá, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Hoje mais uma semana iniciando, eu vim aqui para te deixar uma palavra de fé para abençoar a tua semana. E hoje eu quero falar sobre José. Certamente você já ouviu falar sobre José, o jovem sonhador. José era muito amado por seu pai e muito invejado pelos seus irmãos. E essa história incrível que nós lemos na palavra de Deus nos traz 4 lições que eu quero trazer para nós, para refletirmos durante esta semana. E a primeira lição que eu tiro desta história de José é: existem muitos matadores de sonhos. Sim, matadores de sonhos. Nós precisamos saber discernir quem são essas pessoas. São pessoas invejosas, pessoas que não gostam de ouvir sobre os seus sonhos, os seus planos e os seus projetos. E o intuito delas é matar os seus sonhos. Elas não querem que eles se concretizem. Então, peça sempre para Deus para te dar o discernimento. Quem é esta pessoa? Quem não está feliz com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está compartilhando. E o melhor ainda é guardar para nós, quando nós temos nossos projetos e temos sonhos que Deus sonhou para nós. Se possível, vamos guardar para nós e só contar quando já estiverem concretizados. E a segunda lição que eu tiro da história de José é: suporte o processo. Nós ouvimos muito falar sobre processos e suportar os processos que temos vivido. Então nós aprendemos com José como suportar o processo. José, quando ele achou que ele ia se reerguer, depois de ter passado aquele tempo como escravo, ele foi parar dentro da casa de Potifar. E lá ele estava vivendo um tempo bom. Mas por causa de uma mentira da esposa de Potifar, José foi parar dentro da prisão. E lá, mais uma vez, ele passou um tempo muito difícil e longos anos à espera, com paciência, que este processo acabasse. Então, nós precisamos aprender com José a ter paciência durante o processo que nós estivermos vivendo. E José, ele não murmurou durante este processo. Nós lemos na palavra do Senhor, em nenhum momento nós vimos José murmurando. E esta é a terceira lição que nós tiramos da história de José: não murmurar. José, ele passou anos naquela prisão e nós não vemos ele murmurando. E a palavra, ela não nos relata isso. Então José, ele não murmurou, e este é um dos segredos da nossa vitória, de vencermos o tempo do processo, de vencermos os tempos difíceis que estivermos atravessando. Porque muitas vezes a murmuração faz com que o nosso tempo do processo ele se prolongue. Então nós precisamos confiar em Deus, confiar que logo aquilo que Deus prometeu irá se cumprir, sem murmurar, confiando nele. E José, ele suportou o processo, então, e ele não murmurou. Então chega o sonho, o tempo dos sonhos de Deus se cumprirem na vida de José. Então ele se torna governador do Egito. E ali ele tem um reencontro muito importante com seus irmãos. Sim, aqueles irmãos que jogaram ele dentro de um poço, que o venderam como escravo, tramaram contra a sua vida, mentiram para o seu pai dizendo que ele havia morrido. Ele reencontra durante este tempo lá no palácio, onde eles passavam muita fome, eles foram parar dentro do palácio. E olha que incrível! José, ele poderia ter mandado matar os seus irmãos, ele poderia ter colocado eles na prisão, ter feito tantas maldades contra a vida dos irmãos deles. Mas o que José fez? Aí nós aprendemos a 4ª lição. José, ele perdoou. José, ao invés de ficar remoendo e ficar pensando no que aconteceu, ele tomou a decisão de perdoar. E nós, quantas vezes, por mínimas coisas, nós ficamos guardando rancor em nosso coração, guardando mágoa, trazendo coisas que só fazem mal à vida da gente.
Então vamos aprender com José a perdoar, porque aqui ele perdoou e ele viveu depois com a sua família, ele reencontrou o seu pai, teve um tempo com a sua família muito especial. Então eu tenho certeza que se você perdoar aqueles que te feriram, que te machucaram, que te magoaram durante o tempo, aqueles que viraram as costas quando você contou os seus sonhos por causa da inveja, perdoe. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar por esta sua atitude. Então aqui nós vemos uma história linda e uma mensagem que Deus, ele transforma toda uma situação. Nós passamos por vários processos na nossa caminhada e com José não foi diferente. Mas hoje eu quero te dizer que eu não sei qual parte dessa história você está vivendo. Eu não sei se hoje você está no poço ou se você está na prisão. Mas saiba que essa história, ela terminou, sabe aonde? Dentro do palácio. José, ele virou governador do Egito. Sonhos que Deus havia sonhado se cumpriram. Deus exaltou José, o colocando num lugar alto, num lugar onde ele era poderoso, ele só estava abaixo de Faraó. Então creia que Deus vai te colocar em lugares altos, que ninguém vai fazer com que os sonhos e as promessas, os projetos de Deus para a tua vida deixem de se cumprir. Aquele que prometeu, ele é fiel. Apenas não se esqueça, cuidado com quem você compartilha os sonhos e as promessas que Deus te fez. Suporte o processo com paciência, com confiança no Senhor. Não murmure. Não murmure contra Deus. Não questione. Apenas espere com paciência. E em quarto lugar, perdoe. Perdoe aqueles que te feriram, aqueles que te magoaram. Limpe o seu coração. Amém? Esta palavra que eu quero te deixar para esta semana. Que Deus te abençoe, uma semana de vitórias para a sua vida.